morreu lá na cruz, somente por amor. Olhar em seus olhos, sentir suas mãos, acariciar seu rosto, ouvir seu coração, saber que foi ele, e foi tão grande morreu lá na cruz, somente por amor, somente por amor, somente por amor, somente por amor. Aleluia! Meus queridos, estejam em pé agora. Eu quero agradecer a Deus, junto com vocês, pela contribuição. Nós temos que pagar água, luz, uma infinidade de coisas, e só conseguimos fazer isso com a cooperação de todo mundo. Construções, reformas, enfim. E é só todo mundo junto para fazer uma coisa boa. Nós vamos, depois dessa oração, nós já vamos ouvir a palavra de Deus. E no final, depois da ceia, nós temos o último ato. E estaremos terminando esse culto maravilhoso. Põe a mão no teu coração de novo, porque eu quero agradecer a Deus pela bênção da sua contribuição. Senhor, nós te damos graças por esse momento tão ímpar do culto também, Senhor. Quando os irmãos te louvam, te exaltam através dos seus dízimos e ofertas. Senhor Deus, repouse sobre cada um, Senhor, a prosperidade. E que os teus filhos, meu Deus, ao fazerem isso, façam com alegria, meu Deus, não com pesar, com tristeza, mas com o coração alegre. Nós ministramos sobre cada um dos teus filhos. Abençoa os teus filhos que agora vão fazer a conferência, meu Deus. Que nesse período da mensagem, eles também sejam recompensados lá onde estiverem fazendo o trabalho, Senhor. Põe as tuas mãos, é a nossa oração, em nome de Jesus, sobre eles. Pai, abençoa também o teu servo que vai ministrar a tua palavra, pastor Genivaldo, Senhor. Dê a ele o espírito de graça, de unção, para falar aos nossos corações. E todos dizem amém? Amém. Permaneça em pé, vocês podem recolher. Pastor Genivaldo pregando a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corintos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o penúltimo capítulo, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 51, e o versículo 52. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
transformados. Amém? A igreja pode se assentar adorando e glorificando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos em uma noite especial, uma noite gloriosa, e nesta noite eu quero compartilhar com a igreja esse texto sagrado que temos lido, aonde Paulo ele fala de um mistério. Ele, dirigindo a igreja que estava na cidade de Corinto, ele diz: meus irmãos, eu quero vos falar de um mistério. Eu quero vos dizer sobre um mistério. E os irmãos em Corinto poderiam dizer: Paulo, qual é o mistério? Que mistério é esse que você quer falar para nós? Então Paulo, ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo fala, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados, Paulo não está falando do sono natural, do dormir quando você está cansado e chega na sua casa e vai repousar na sua cama. O dormir aqui, Paulo está se referindo à morte. Ele está dizendo, em outras palavras: meus irmãos, eu quero vos dizer um mistério. Não todos passaremos pelo processo da morte. E isso, meu irmão, é um mistério. Quem sabe você que está aqui nesta noite e ainda não ouviu sobre esse assunto, mas Paulo está dizendo que não todos passaremos pelo processo da morte. E isso é um mistério, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, o salário do pecado é a morte. Porém, Paulo está dizendo sobre o mistério: não todos morreremos, mas todos seremos transformados. Que mistério é esse que Paulo está dizendo? Que mistério é este no qual não todos, alguns terão o privilégio de não passar pela experiência da morte? Só que todos os que passaram pelo processo da morte, eu vou especificar esses todos os que passaram pelo processo da morte e todos os que estiverem vivos nesse momento que acontecer esse fato que Paulo está falando, passarão pelo processo de transformação. Logo Paulo vai dizer no versículo 52, no momento do abrir e fechar de olhos, ou seja, em uma fração muito curta, muito rápida de tempo, em menos de segundos, acontecerá este acontecimento que Paulo está dizendo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, em um piscar de olhos, vai acontecer algo, disse Paulo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E aí ele disse: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está falando de um assunto muito importante para a igreja. Um dos assuntos mais importantes para o povo de Deus é o assunto que Paulo está falando. O mistério que Paulo está falando aqui é o mistério do arrebatamento. Paulo está falando sobre o arrebatamento. E o arrebatamento, no arrebatamento vai acontecer exatamente tudo isso que Paulo está registrando aqui. No arrebatamento, não todos
vão passar pelo processo da morte, porque eles serão arrebatados que estiverem vivos. E no arrebatamento que vai acontecer em um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. O que é o arrebatamento? Resumindo com esse tema, o arrebatamento é o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. O arrebatamento é o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Você pode repetir comigo? O arrebatamento, diga comigo, é o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Amém? Jesus voltará uma segunda vez, porque a primeira vez ele já veio. Hoje nós estamos aqui em um culto memorável, em um culto de Santa Ceia, e este culto somente está acontecendo porque Jesus Cristo, ele esteve uma vez nesta terra, neste mundo em que vivemos. Jesus, ele já veio a primeira vez nesta terra. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Se Jesus não houvesse estado aqui na terra uma vez, nós não estaríamos aqui hoje. Não existiria igreja, não existiria culto de Santa Ceia, porque Jesus, quando vem a primeira vez sobre a terra, ele veio com uma missão, e a missão principal de Jesus qual foi? Aleluia. Entregar a sua própria vida em sacrifício. Aleluia. Para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de salvação. Quando Jesus veio aqui pela primeira vez, ele veio com esse propósito. Ele veio para ir até a cruz. Ele veio para se entregar nas mãos dos malfeitores e morrer a morte cruel, a morte na cruz, para que toda a humanidade tivesse acesso à salvação. Aleluia. E isso aconteceu. Jesus entrega a sua vida, morre lá no Calvário, derrama o seu sangue precioso. E desde que Jesus partiu, que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, desde a primeira ceia que o próprio Senhor instituiu, porque a Santa Ceia é uma instituição divina, foi o Senhor que estabeleceu a ceia. E antes mesmo dele passar pelo processo da cruz, ele estabelece então este momento especial que hoje estamos vivendo. Hoje estamos aqui recordando, lembrando que um dia o Filho de Deus deixou por aproximadamente 33 anos e meio, contando no nosso relógio, os céus, a majestade celestial lá em cima, e veio aqui viver como homem, ter fome, sede, cansaço, chorar, sofrer dores, para entregar a sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus morreu por todos os homens. Só que tem uma coisa: não todos abraçam o sacrifício de Cristo como o único sacrifício para a salvação. Muitos estão usando outros métodos, outras formas para se agarrar da sua salvação. Porém, o único método, a única forma que o homem, que a mulher, que o jovem, que o adolescente tem de escapar do fardo pesado do pecado, de escapar da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo, é crer totalmente, plenamente
no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É crer que não precisa mais outra coisa. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para me perdoar, para me fazer justo diante de Deus, para me tornar santo diante de Deus na primeira instância, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Estamos aqui hoje lembrando a primeira vez que Jesus esteve aqui, e desde que ele saiu das mansões celestiais, ele veio com esse propósito e ele cumpriu. Amém? Ele cumpriu. Jesus cumpriu, mesmo que quando ele estava por cumprir esta missão, ele estava lá no Getsemane, e a Bíblia diz que ele estava orando, e o Pai até enviou um anjo para o confortar. E ele está orando e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Alguém pode pensar que foi fácil, foi simples Jesus morrer na cruz, sofrer. Não foi tão simples assim. Se fosse, ele não estaria lá orando dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ora novamente dizendo: Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus então cumpre na cruz, ele abre caminho para a salvação. Todos nós estávamos destinados ao inferno, mas a partir daquele dia abriu-se um acesso, uma porta, um caminho, e eu posso caminhar para o céu, eu posso andar para o céu, eu posso, crendo na morte de Jesus. Porém, Jesus foi para o céu. Hoje ele se encontra sentado à direita do trono do Pai, intercedendo por todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então observe, o arrebatamento é o retorno de Cristo, o retorno de Jesus para vir buscar a sua igreja. O arrebatamento é o retorno daquele que já veio aqui. Ele vai voltar. Ninguém que está aqui, ninguém teve o privilégio de ver Jesus quando esteve aqui nessa terra. Ninguém. Desejaríamos muito estar naquele tempo em que Jesus esteve aqui, mas não tivemos a oportunidade. Porém, ele vai voltar mais uma vez. Ele prometeu que ele retornará, e eu tenho a esperança de que eu vou encontrar com ele. Eu não pude ver ele na primeira vez, mas eu o verei na segunda vez, em que ele voltar para buscar a sua igreja. Os irmãos estão entendendo? Ele vai retornar. Jesus vai retornar. Por que ele vai retornar, pastor? Ele vai retornar, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, Jesus ele vai retornar, porque ele mesmo disse que ele voltaria, e ele mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Jesus, ela permanece fiel. Se ele prometeu que voltará, ele então voltará, meu irmão. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele voltará, porque ele tem que voltar. A segunda volta de Jesus, ele volta, é mais ou menos como se ele estivesse voltando para colher. Preste bem atenção. É como que ele está voltando para colher os frutos da sua primeira vinda. Amém? Jesus ele tem que voltar, porque ele tem que, em outras palavras, para você entender, ele tem que colher os frutos
da primeira vinda dele nessa terra. Ele tem que voltar, você acredite ou não, ele vai voltar porque ele tem que colher. E a Bíblia diz que nós devemos olhar e ver que a seara já está branca. A Bíblia, olhando para a Bíblia, nós vemos que os frutos já estão preparados para a colheita. Jesus voltará para colher os frutos da primeira vinda. E quais são os frutos? Os frutos da primeira vinda de Jesus é a igreja. A igreja é o fruto da morte de Cristo no Calvário. A igreja é o fruto do sangue de Jesus derramado nas ruas de Jerusalém. A igreja é o fruto dos cravos que foram pregados nas mãos de Jesus, dos cravos que foram pregados nos seus pés. A igreja é o fruto da lança que transpassou o lado de Jesus e saiu água e sangue. A igreja é o fruto do sofrimento vicário de Cristo no Calvário. O sofrimento de Jesus foi muito grande. E hoje, meus irmãos, eu tenho certeza, humanamente falando, Jesus, Ele espera muito esse momento de colher o fruto do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Jesus espera muito, em uma linguagem humana, não que seja literalmente assim, Ele espera com muita ansiedade. E nós que somos fruto da sua morte no sacrifício, deveríamos também esperar com muita ansiedade este momento glorioso em que Ele voltará por segunda vez. O fruto da morte de Jesus então é a igreja. E quem é a igreja? A igreja não é uma denominação. A igreja que eu estou falando não é uma igreja denominacional. Não é uma igreja como construção, mas é uma igreja como um povo, ou seja, todos que aceitaram a Jesus como seu Salvador, seja ele pequeno, grande, pobre, rico, brasileiro, paraguaio, argentino, japonês, chino, não importa a nacionalidade, todos que aceitaram a Jesus como Salvador se tornam igreja de Jesus. Se tornam igreja de Jesus. Ou seja, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se Ele realmente é o teu Salvador, porque muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus, pastor, eu já aceitei Ele como Salvador, mas porém não está vivendo segundo a tua palavra. Se você diz que crê em Jesus e aceitou Ele como Salvador, e está vivendo uma vida totalmente desordenada e fora do contexto da Bíblia, então você não é igreja. Porque Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17, na primeira carta, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, eles já não vivem mais no ritmo do mundo, no ritmo do pecado, no ritmo das concupiscências das trevas, mas agora eles vivem de acordo aos mandamentos, às ordenanças que estão registradas nas páginas da Bíblia Sagrada. Eles são nova criatura. É por isso que Nicodemos, quando vai falar com Jesus durante a noite, Jesus fala, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entende de Senhor, mas como pode ser um homem velho ter que entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer? Aí Jesus é como está dizendo, Nicodemos, você não está entendendo nada. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra para onde quer e não sabes para onde vem nem para onde vai. Ou seja, precisa ser uma nova criatura, precisa passar por um novo processo, precisa passar por uma primeira transformação, que é a transformação da conversão. Aleluia. Então igreja, só para você entender o que é igreja, a igreja é isso. Não basta dizer que sou crente, temos que viver como crente. Jesus ele vem buscar o fruto da sua primeira vinda, que é a igreja.
Amém, meus irmãos? A igreja é o fruto que Jesus veio para colher, para levar para as mansões celestiais. Mas, porém, quando vai acontecer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, não sei o momento em que Jesus voltará, mas Ele voltará. Essa palavra é uma palavra de despertamento, é uma palavra de alerta. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É por isso que ele diz: não todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quantos já partiram para a glória? Recentemente partiram alguns irmãos aqui da nossa igreja, e eles estão aguardando o arrebatamento lá no paraíso, debaixo do trono de Deus. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, meus irmãos, Paulo escreve dizendo, no versículo de número 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Jesus voltará por segunda vez, mas ele não vai pisar na terra na primeira fase da segunda vez. Ele não pisa nessa terra, ele vai ficar nas nuvens do céu, e nós subiremos ao seu encontro. Amém? Nós subiremos ao seu encontro. Ele voltará nas nuvens e nós vamos subir. Vocês lembram como Jesus subiu ao céu? Os discípulos estavam ouvindo ele falar a eles algumas instruções. De repente Jesus começa a flutuar, e ele não subiu como relâmpago. Ele voltará como relâmpago, mas ele não subiu como relâmpago nesse momento. Ele subiu lentamente diante dos olhos dos discípulos, e eles foram olhando e vendo Jesus subindo, subindo. De repente uma nuvem ocultou Jesus dos olhos deles, e dois varões de brancos disseram: varões galileus, porque estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim como ele foi, ele voltará. Ele voltará. Os anjos disseram e deram testemunho que Jesus voltará por segunda vez. Mas eu quero concluir aqui, meus irmãos. Quando eu falo de arrebatamento, duas coisas vêm no meu coração, e eu concluo aqui e oro com a igreja. Em primeiro lugar, precisamos estar preparados para esse dia. Em primeiro lugar, precisamos estar preparados para o arrebatamento. Precisamos estar preparados para encontrar com Jesus. E aí eu faço uma pergunta: você está preparado para esse dia? A igreja do arrebatamento, ela será tirada de dentro da igreja, porque vai ter a igreja que vai subir, mas outra igreja vai ficar. No dia do arrebatamento vai haver uma divisão, podemos dizer assim. De dentro da igreja vai subir a igreja do arrebatamento. E a igreja do arrebatamento, não é que ela vai se preparar, ela já está preparada. A igreja do arrebatamento, ela não vai se preparar, ela está preparada, porque a igreja do arrebatamento, ela está conectada, ela está ligada, ela está concentrada na palavra e os acontecimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, fora da igreja, mas também dentro da igreja. E a igreja do arrebatamento sabe que a qualquer momento, Jesus voltará para levar ela para entrar nos portões celestiais. Ela está preparada. A igreja do arrebatamento, ela está aqui hoje. Se Jesus voltar agora, a igreja vai subir. Vai subir. O grupo de pessoas que está aqui, é lamentável dizer isso, não todos subiremos. Não todos vão subir, porém subirá uma igreja.
Se Jesus voltar agora, vai subir uma igreja que está aqui dentro. A igreja que está preparada, a igreja que está orando, a igreja que está vigiando, a igreja que está adorando, a igreja que está santificando, a igreja que está evangelizando, a igreja comprometida com a morte de Cristo no Calvário, a igreja que não se vende, a igreja que não negocia a sua fé por prazeres e por nada desta vida, a igreja do arrebatamento. Ela espera Jesus agora. Jesus, ele pode voltar agora, irmão. A minha mensagem pode ser interrompida agora. E você, de repente, que não vai subir, perceber que o pregador desapareceu, alguém que está do teu lado sumiu. Você já pensou que isso pode acontecer agora? Se coloque de pé. Isso aqui não é muito sério. É lamentável o crente que não pensa no arrebatamento. É lamentável o crente que pensa mais. É mais uma mensagem sobre arrebatamento. Por que o pastor não pregou sobre cura divina hoje? Por que ele não pregou sobre batismo? Por que ele não pregou sobre qualquer outra coisa? Arrebatamento, meu Deus. Já estou cansado de ouvir arrebatamento. Que pena que tem crente que pensa assim. Eu quero te dizer, se você não mudar a sua forma de pensar, será muito triste se Jesus voltar agora e você não subir. Mas ele não voltou ainda. Ainda dá tempo. E eu quero orar rapidamente por você aí mesmo, no seu lugar. Mas eu gostaria que você se manifestasse aí no seu lugar. E nós vamos orar. Precisamos estar preparados. A salvação é individual. Se o seu pai não vai, se o meu pai não vai, não me impede a mim. Se a minha mãe não vai, não me impede a mim. Eu estou caminhando para o céu. Só que tem uma coisa: o arrebatamento também fala de que a igreja tem que se preocupar com as almas que estão morrendo sem salvação. Enquanto Jesus não volta, a igreja não pode fechar a boca, nem se assentar e ficar acomodada. A igreja tem que se envolver mais com a obra de evangelização. A igreja tem que se envolver mais com o trabalho de missão, com o trabalho de anunciar as boas novas aos pecadores. Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos. Num abrir e fechar de olhos. Se tem alguém nessa noite que quer consertar com Deus, é você, Deus. Faça o teu conserto com Deus e se prepare, porque Ele voltará por segunda vez. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e privilégio de poder estar ministrando a Tua palavra. Oh meu Deus e meu Pai, eu sei que o arrebatamento vai acontecer. Ele acontecerá a qualquer momento, e eu estou aguardando esse momento. Eu espero esse dia com muita ansiedade. Eu espero esse dia com muita expectativa. Eu sei que o Senhor voltará para buscar os remidos, para buscar os que foram lavados pelo teu sangue. Mas o Senhor ainda não voltou. Então, Senhor, desperta a tua igreja, desperta aqueles que não estão preparados, desperta aqueles que estão brincando de ser crente, desperta aqueles que ainda não entenderam o quão sério é o arrebatamento. Desperta, desperta a tua igreja, desperta o teu povo e ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a cada dia estarmos preparados, mas que possamos não somente estar preparados,